Saudações! No vídeo de hoje, nós vamos explicar um pouco sobre Signy. As Signy, elas são como se fossem as criaturas em Wycross, as criaturas mais comuns, soldados mais comuns, né? Só que diferente de outros jogos, que vamos usar como referência Magic, por exemplo, Magic você paga um custo de mana e você invoca uma criatura no campo. E aquela criatura ela não pode atacar por aquele turno, exceto que ela tenha alguma habilidade que permita ela atacar naquele turno. Em Shadowverse vai ser assim também, né? Você paga os play points, que é o custo para invocar aquela criatura, que no caso de Shadowverse chama de Follower, né? Você invoca aquele Follower e ele não pode atacar naquele turno porque ele, dado ser que ele tem algum efeito, né? Esse é o normal da maioria dos card games. Eu dei só dois exemplos aqui que são bem similares. Em Wycross isso é diferente. Em Wycross, quando a criatura entra em campo, a criatura, eu tô dizendo a Signy, né? Ela pode atacar direto. Ela pode atacar no mesmo turno que ela foi invocada. Não precisa de uma habilidade especial para isso. Mas você também não paga um custo de mana para isso. Então parece muito bom, né? Você pode só descer a carta e ela já ataca. Só que não é assim também. Você precisa ter um limite que permita que você invoque aquela criatura. E o que é o limite? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre Liriggs. Mas aqui, vamos usar como exemplo a Tama. No canto esquerdo superior, mostra Lirig e mostra nível 3, Tama Yorihime, Muse comum, Miko, o nome dela, né? E embaixo do 3 ali, tem 6 num círculo, né, com fundo preto, e Limit. Esse é o limite que você tem como jogador naquela partida, naquele momento, né? Lembrando que, como eu expliquei no vídeo de Lirig, as Lirig's Assists, elas adicionam ao limite da Center. Então, vamos dizer, numa situação que você tem a Tama como nível 3 centro e você tem outras duas assists nível 2 nos lados, cada assist vai adicionar 1 a esse limite, por exemplo. Então você tem 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Então uma Tama contra as duas assists seria, todas no nível máximo, seria 8 de limite, né? Mas você também pode jogar com a Tama solo, e jogando só de Tama seria o limite 6. Qual é a diferença aqui? O nível das Signies, o level das Signies que você tem no campo só pode ser igual ou menor ao seu limite. Então, vamos agora pro campo aqui e a gente já volta pra Lirig aqui. Isso aqui é o campo. Esse aqui eu tô usando a imagem de um playmatch, que é o playmatch oficial, que vai vir no Starter Deck e também o que tem no site oficial, né? Isso aqui é o campo de Wycross pelo Diva Selection, o formato atual. E qual é a coisa? Você tem aqui o main deck aqui em cima, você tem as Life Cloth ali embaixo, mas vamos prestar atenção aqui no centro. Esses 3 círculos são onde suas 3 Lirigs vão ficar. O círculo maior no centro é a sua Center, que no caso do nosso exemplo ali seria a Tama, e nas laterais são as Assists, né? Na frente, esses quadrados que nós temos aqui na frente, é a sua Signy Zone. E na Signy Zone vão apenas as Signies. Então você pode ter até 3 Signies por vez no seu campo. É assim que funcionam as regras de Wycross. Mas quais Signies você pode ter lá vai depender do nível delas, e o nível somado delas que é permitido tem a ver com o seu limite, né? Vamos fechar aqui e voltar pra Lirig aqui. A Tama, 6. Considerando o cenário em que você está jogando apenas de Tama, você não tem assists e o seu limite é 6 mesmo, quais cenários você pode ter de Signy ali na sua arena? Você pode ter 3 Signies nível 1, por exemplo, porque 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, e 3 é menor que 6, então tá dentro do seu limite. Então isso você pode ter. Você pode ter 3 Signies nível 2, porque 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, e 6 é exatamente seu limite ali, não quebra o limite, então tá tudo ok. Você pode ter 3 nível 3? Neste caso da Tama, não. Porque 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, e 9 é maior que 6. Então você não consegue ter essa terceira Signy no campo. Você consegue ter as duas primeiras, as duas nível 3 bate 6 normal.
Tem situações, né, como eu falei, que você pode ter as suas assists. Você não vai estar jogando só Titã, você está jogando todas as assists. E considerando que cada assist adiciona mais 1 ao limite da Tama, vai ser 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Então seu limite é 8. Eu tô falando isso, mas vocês estão precisando lembrar de cabeça. Na carta das assists, elas têm lá mais 1, ali no mesmo lugar do limite da Tama, tá? Então 6 mais 1 é 7, mais 1 é 8. Então o seu limite total é 8. Então você consegue ter as duas nível 3, você não consegue ter ainda uma terceira nível 3 Signy na arena, mas você consegue ter um nível 2, por exemplo. Então 3, 3, 2 é possível num limite 8, né? Então é assim que funciona em Wicross. Você tem que ter limite, pra você invocar a Signy, você tem que ver se aquela invocação não quebra o seu limite, né? Se não vai além do seu limite. Então, se você tem um limite 6, você tem duas nível 3, você não consegue invocar mais nenhuma Signy, nenhuma nível 1 na arena, porque já tá no limite, né? O que significa que você tem uma lane aberta, e a gente vai explicar isso daqui a pouco no playmatch. Mas vamos voltar aqui para Signy, por exemplo, né? Signy aqui, ó. Essa Haniel Blessed Angel, por exemplo, peguei aqui a imagem dela, eu coloquei o quadradinho vermelho aí pra mostrar que Signy e tem um círculo 1. O que que significa? Aquele é o nível dessa Signy, né? Essa é uma Signy, como mostra ali no canto esquerdo superior da carta, e é uma Signy nível 1, né? Agora vamos pegar aqui outras 3. Pá! Agora nós temos aqui. Quanto de limite precisa pra ter uma board desse jeito aqui, essas 3 Signies na arena? Você tem 3, mais 1 é 4, mais 1 é 5. Então com o limite 6 você consegue ter essas 3 Lyrics na arena, né? Porque 5 é menor que 6. A nossa 3 ali é a Kaed, a nova 1 ali é a Water Buffalo e a outra 1 é a Servant. Eu coloquei esse exemplo aqui porque é o que tem no site oficial, mas você nunca vai jogar uma Servant na arena, aquela Servant Sharp, né? Vou explicar porque melhor no vídeo de combate, mas vamos dar uma pincelada aqui. Tá, essa é a Haniel, certo? Uma coisa que você vai ver também nas cartas de Signy é aqui embaixo, que eu selecionei aqui também, que tá vendo que tem um ícone que parece uma estrela no centro da carta embaixo? E aí, nessa descrição, no começo da descrição tem esse mesmo símbolo, é tipo uma estrela com um X no meio, né? Esse símbolo é o símbolo do Life Burst. E o Life Burst, o que acontece? Quando começa a partida, você compra algumas cartas e você coloca algumas cartas viradas para baixo na sua arena. Vou fechar aqui para trazer o playmatch para você novamente. Então, aqui estão a Signy Zone, a Lyric Zone. Tá vendo aqui embaixo você tem Lyric Deck e aí você tem... Tá Life Cloth ali, é que tá escrito tá de lado ali, né? Mas esses... Tem tipo... Tem 7 layers que estão sobrepostos ali, né? Você consegue dar um zoom aqui maior. Tá, isso daqui é onde vai a sua Life Cloth. Você coloca 7 cartas ali virada para baixo no começo do jogo. Quando o inimigo ataca você e ele tem um ataque bem sucedido, você tira uma Life Cloth dali e coloca aqui do lado na Check Zone, como a setinha tá apontando pro lado. Na Check Zone, você verifica se essa carta tem um Life Burst. Aí vamos voltar aqui para o exemplo que demos aqui da Haniel. E ela tem um Life Burst. Se ela fosse a carta que estivesse no seu Life Cloth, ia ter que ativar o Life Burst dela, que é esse efeito aqui. Depois de ativar esse efeito do Life Burst, a carta vem, a seta tá apontando para cima, para esse lugar que é a Inner Zone. A Inner Zone é onde fica sua mana, sua energia do jogo, né? Então você vai pensar, peraí. Então, eu ganho mana quando eu perco vida? Sim. Você tomou 1 de dano. Primeiro você tem que ver se esse dano traz algum efeito. Você não precisa pagar nenhum custo para ativar esse efeito. Esse efeito só acontece porque você tomou o dano. Você ativa aquele efeito ou não. E aí você coloca ele na sua Inner Zone. E aí agora aquela carta é um Inner. Inner é a mana desse jogo, né? Voltando aqui para Signis, que esse exemplo aqui é bom. A primeira carta da esquerda que nós temos ali é aquela Signy nível 3. Vamos ver aqui como é que é a situação dela de Life Burst e tudo mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixar ela gigante aqui.
Ela é nível 3, ela é uma Signy branca. No canto direito superior, a gente vê aquele ícone ali. Essas cartas amarelas, geralmente vai ser o branco do jogo, né? Não tem uma carta... você vê que a carta branca, essa confusão. Essa carta que ela é mais branca, ela é cinza claro, na verdade, né? Só que ela vai ser mais branca do que essa aqui. Isso aqui é amarelo. Só que o amarelo aqui é o branco desse jogo, né? Então, ela é uma carta branca, vamos falar. Ela tem um Life Burst ali embaixo, né? A gente vê o ícone aqui. E agora a carta do lado, por exemplo, a Water Buffalo, ela não tem Life Burst. Ela não tem o ícone da estrela ali no canto e também não tem a descrição ali do efeito ali de baixo do Life Burst, né? Então, se da Life Cloth você tirasse a Water Buffalo, ela não tem Life Burst, ela só vira Ener. Se você tirar a Kaed, ela tem Life Burst e ela vira Ener, né? Só que qual Ener a Kaed vira? Ela vira um Ener branco. Enquanto a Water Buffalo, você vê que ela tem duas cores ali. O lado esquerdo da carta é azul e o lado direito é verde. No canto direito superior, nós temos os ícones que apontam a cor do Ener dela, né? O círculo azul é azul e aqueles 3 linhazinhas pra cima verde é verde. Então, quando você vai usar a Water Buffalo, ela tá na sua Ener Zone e você vai usar ela como Ener, você pode usar ela como Ener azul ou verde. Ela não vale pelos dois ao mesmo tempo, ela vale por um ou outro, né? E a Servant Sharp, que é colorless. Esse ícone, esse quadrado na diagonal ali, ele é colorless, tipo, é sem cor. Só que ela tem um efeito, ela tem um Life Burst ali embaixo, mas você vê que no texto dela ali do meio, ela tem um constante multi-Ener. Quando você usa essa carta para pagar algum custo, ela vale por qualquer Ener. Então ela é mais como se fosse uma carta arco-íris, né? Uma Rainbow Energy de Pokémon, né? Então, peraí, vamos... Antes de eu avançar a parte do combate aqui também, vamos recapitular até esse momento, né? Você tem a Signy... a Lyric. E as Lyrics, tanto a sua Center como com o auxílio das suas Assists, elas determinam o limite que você pode ter e que você vai ter, né? Esse é o limite determinado por ali e eu já expliquei onde está o limite. As Signy, você invoca elas na sua arena, aqui na Signy Field, você pode ter até 3, você tem 3 espaços para invocar Lyrics, então você pode ter até 3 ao mesmo tempo. E as que você vai ter ali vai depender do seu limite. Então tá bem conectado isso da Lyric Limit com coisa. Você não paga um custo de energia, nada, um Ener, pra invocar elas, e elas podem atacar no turno que elas entram, né? Então é assim que elas funcionam aqui. E, como eu coloquei aqui, quando elas vêm da Life Cloth, elas têm que ver esse negócio do Life Burst. Eu vou explicar melhor sobre o Life Burst depois, eu vou explicar melhor sobre o combate depois, mas estou explicando isso só pra você entender um pouco melhor a anatomia da Signy, né? Eu expliquei aqui também onde é que tá o nível das Signies, onde é que tá o Life Burst, né? Agora, entendendo tudo isso, e qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários. Combate. Quando uma Signy tá numa dessas 3 partes aqui, a gente chama isso aqui de lanes, né? Ou rotas. Porque no canto esquerdo superior, o mapa do seu oponente vai ser igual, espelhado, né? E você vê que tem uma setinha apontando pra cima ali, tipo um triângulozinho em cada uma das zonas. Então, por exemplo, a Signy que tá no centro, no seu centro ali, ela só vai poder atacar a Signy do centro do seu oponente, né? Então o combate acontece só de frente, ali não acontece na diagonal. Então se eu tenho uma Signy no meu canto esquerdo ali, o oponente tem que ter uma Signy ali de frente com a minha para poder ter esse combate. Se você ataca e não tem nenhuma Signy na Signy Zone do oponente de frente para aquela Signy, aí é um dano direto. E aí você vai atacar direto a Life Cloth. E tem algumas Signies que vão ter Double Crush, que elas vão atacar 2 Life Cloths, vão acertar 2 Life Cloths ao invés de uma. Tem Assassin, que você vai ignorar aquela Signy ali, né? Tem Lancer, que você vai bater na Signy e vai bater no Life Cloth. Tem vários efeitos que elas podem ter ali. Mas deixar uma lane aberta, o pessoal vai falar lane aberta, é problema, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando uma Signy é derrotada, lembrando que a Signy elas têm o poder ali embaixo, né? A branca que ela tem 10.000, a outra tem 5.000, a Servant Sharp tem 1.000, que depois eu vou explicar direitinho sobre como a Servant Sharp funciona. Mas basicamente é isso. Você coloca as Signies, elas lutam. Eu vou explicar mais sobre luta no vídeo sobre combate em Wicross.
E também Ender, como funciona. Quando elas morrem, elas são derrotadas em combate, elas vão para sua Ender Zone também. Normalmente, exceto que algum efeito diga o contrário, né? Mas bem, basicamente é isso sobre Signy. Espero que vocês tenham entendido. Pode ter ficado confuso, que eu achei muita informação, mas por isso que eu dividi esse vídeo em pequenas partes, né? Mas qualquer coisa vocês podem perguntar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Por agora é isso. Vejo vocês depois. Até mais.